Você já se perguntou por que algumas almas parecem irradiar paz, enquanto outras continuam presas em um vazio interior que não se preenche com nada? Por que há orações que parecem atravessar o céu e outras caem sem força, como folhas secas? Se hoje eu lhe dissesse que o dia 8 de dezembro, a festa da Imaculada Conceição, esconde 3 chaves espirituais capazes de transformar não apenas a sua alma, mas também todo o ambiente da sua família, você acreditaria ou deixaria passar como apenas mais uma frase bonita? Porque isso não se apresenta como uma opinião humana, nem como uma devoção improvisada. Fala-se de algo que Santa Faustina Kowalska compreendeu por meio de revelações e de uma vida interior provada pelo sofrimento, e que ficou registrado no Diário da Divina Misericórdia, reconhecido e aprovado pela Igreja. E aqui está o inquietante. Este dia não seria simplesmente uma data do calendário litúrgico, mas um limiar, uma espécie de porta entre o céu e a terra que no coração do ano se abre de um modo particular, para quem decide se aproximar com intenção e fé. Antes de avançar, faça algo muito simples, mas muito sério. Escreva nos comentários esta oração de intenção, como um ato de fé, como uma declaração pública de que você está disposto a receber o que o céu quer derramar em sua vida. Jesus, purifica o meu coração para amar a Imaculada. Não escreva por costume, escreva como quem abre uma porta por dentro. E se você realmente deseja crescer, se quer experimentar a presença de Maria em suas lutas diárias e aprender a viver uma fé que não seja morna nem mecânica, acompanhe-nos e ative as notificações, pois aqui compartilhamos ensinamentos que ajudaram milhares de pessoas a mudar sua relação com Deus. Agora sim, entremos juntos. A primeira chave o espera. Para Santa Faustina, o dia 8 de dezembro não era apenas mais uma data no calendário. Ela não o vivia como uma simples comemoração bonita, daquelas que passam e são esquecidas. Ela o contemplava como um dia que celebra uma criatura única, aquela que foi concebida sem a mancha do pecado original, a mulher que viria a ser a mãe da misericórdia divina. E quando Faustina fala de Maria, faz isso com um respeito que não soa como teoria, mas como experiência interior. Ela a chama de a alegria de sua alma, a mãe que não abandona, o modelo perfeito de entrega à vontade de Deus. Em seu olhar, a Imaculada Conceição não é um conceito frio, é uma realidade viva que mostra o que Deus deseja para cada alma: liberdade do pecado e união total com o seu amor. Faustina percebia que este dia traz graças especiais, precisamente porque honra o triunfo da graça sobre toda a escuridão, a vitória perfeita do amor sobre cada sombra. E aqui surge uma verdade que, segundo esta mensagem, muitos ignoram. Os dias de festa na igreja não são apenas lembranças do passado. São momentos em que o céu se aproxima, em que o véu entre o céu e a terra se torna mais fino, e as graças vinculadas a esses mistérios tornam-se mais acessíveis para quem as busca de verdade. Ela viveu isso repetidamente. Por isso se preparava com intensidade para as festas de Maria, convencida de que Nossa Senhora distribui dons com uma generosidade particular nos dias dedicados à sua honra. A Imaculada Conceição, ao celebrar o privilégio singular de Maria, sua preservação de todo o pecado desde o primeiro instante, ressalta algo que parece quase esquecido. A pureza não é um adorno, é um destino. É o dia em que a beleza original da alma humana, tal como Deus a pensou, brilha em uma criatura perfeita. E por isso Faustina se aproximava deste 8 de dezembro com cuidado, com intenção, com esperança, como quem não quer desperdiçar uma visita do céu. Mas há um contraste doloroso. No mundo moderno, a fé torna-se domesticada. O profundo converte-se em sentimento superficial. A devoção radical transforma-se em rotina cômoda. No entanto, Faustina vivia em outra realidade. Para ela, cada encontro com Maria era um encontro com poder, com transformação
com a presença de Deus agindo por meio de sua criação mais pura. Ela não a tratava como um extra piedoso, mas como algo decisivo, como a diferença entre uma vida espiritual medíocre e uma santidade real. Se isso é verdade, então a pergunta não é se o dia 8 de dezembro tem valor, mas se você se atreve a vivê-lo como um dia de graça, e não como apenas mais um dia. E se o problema não for que o céu não dá, mas que você não se apresenta com o coração aberto, então, o que Santa Faustina propõe para viver de verdade o dia 8 de dezembro, a festa da Imaculada Conceição? Não se trata de acrescentar devoções ao acaso, nem de cair em práticas supersticiosas. O que aparece aqui são 3 ações concretas, 3 chaves espirituais que formam uma oferta completa. E o importante é entender isto desde o princípio. Não são gestos vazios nem rituais para se sentir bem. Apresentam-se como caminhos reais, enraizados na fé, confirmados pelo ensinamento da Igreja e validados pela experiência interior de uma das místicas mais reconhecidas. Faustina aponta 3 coisas que, realizadas com intenção e fé neste dia, unem-se como um único dom colocado nas mãos de Maria. E Maria, como mãe, apresenta-o ao coração de seu filho. As 3 práticas são claras. A primeira é um ato de consagração total. Não uma frase rápida, não uma repetição automática, mas uma entrega real, confiada, completa. Um sim que não fica nas palavras, mas que abrange a vida inteira. A segunda é uma oração que pede purificação do coração. Rezar o terço da Divina Misericórdia com uma intenção precisa, suplicando a pureza interior. E talvez isso o surpreenda, porque muitos pensariam que em uma festa mariana só caberia uma oração mariana. Mas aqui se apresenta uma lógica mais profunda. A pureza de Maria e a misericórdia de Cristo não se contradizem, elas se abraçam. A terceira prática é um ato concreto de misericórdia para com outra pessoa. Algo real, tangível, que custe, que rompa o egoísmo, que converta a devoção em vida. Porque, segundo este ensinamento, a autêntica devoção jamais fica encerrada em sentimentos. Se é verdadeira, acaba transbordando em amor. Juntas, essas 3 ações formam uma oferta tripla. Cada uma abre uma porta diferente e cada uma sustenta a outra. E agora vem a pergunta decisiva, aquela que separa quem ouve de quem realmente muda. Você está disposto a fazê-las? Ou apenas a ficar com a emoção do momento? A primeira prática que Santa Faustina recomenda para o dia 8 de dezembro é uma consagração completa a Maria, feita com confiança total. E aqui convém parar, porque muitas pessoas ouvem a palavra consagração e pensam em uma oração breve, em uma fórmula que se recita e termina. Mas o que se descreve nesta mensagem é outra coisa. Não é um gesto casual, não é um detalhe piedoso. É uma decisão interior, séria, radical. Apresenta-se como um ato de combate espiritual e, ao mesmo tempo, como uma entrega que descansa. Uma declaração de dependência que rompe o orgulho silencioso de acreditar que se pode salvar, limpar ou sustentar sozinho. No diário, Faustina registra uma visão em que Maria lhe fala da alma que segue fielmente as inspirações da graça e lhe recorda a missão de anunciar ao mundo a misericórdia e preparar os corações. O decisivo aqui não é a frase em si, mas o que Faustina entende. Consagrar-se a Maria não significa ficar em Maria. Significa permitir que Maria faça em nós o que fez no mundo, levar-nos a Jesus, torná-lo visível, dar-lhe carne no concreto da vida. Por isso, quando você se consagra no dia 8 de dezembro, o que na realidade está dizendo é: toma minha vida e ordena-a para o teu filho. E quando se diz minha vida, disse tudo. A mente com seus pensamentos ansiosos e suas dúvidas, essas conversas interiores que roubam a sua paz. O coração com suas feridas, com ressentimentos que talvez ninguém veja, mas que por dentro pesam como pedra. A família, o trabalho, o futuro,
até mesmo aquilo que você teme perder. Nesta mensagem, a consagração aparece como uma entrega total. Tudo o que fui, tudo o que sou, tudo o que espero ser, colocado nas mãos de uma mãe. Faustina fala também do fruto dessa entrega, a confiança filial. Ela escreve que se sente filha de Deus e que nada pode separá-la dele. Apresenta-se como uma certeza que nasce quando se deixa de se agarrar a si mesmo e se aprende a apoiar na providência. E aqui entra uma imagem muito concreta. Cada alma é como uma casa. Algumas casas estão fechadas, seladas pelo medo, com janelas cobertas. Outras estão abertas de par em par, expostas a qualquer vento. Mas uma alma consagrada a Maria é como uma casa onde ela tem as chaves, não para invadi-lo, mas para protegê-lo, para discernir o que deve entrar e o que deve sair, para reordenar o que está fora do lugar e expulsar o que envenena. A mensagem insiste em algo que corta pela raiz uma ideia muito comum. A consagração não é um evento que acontece uma vez e pronto. É uma renovação. Um sim que se volta a escolher. Porque a vida espiritual não é estática. Ou você avança em direção a Deus ou desliza para a tibieza. Não há terreno neutro. E por isso Faustina renovava sua consagração com frequência, especialmente em festas marianas, como quem volta a colocar sua vida sob um manto de proteção e guia. Agora, há um detalhe que parece pequeno, mas é essencial. Pede-se que a consagração seja concreta, visível, tangível, não apenas pensada, não apenas sentida, dita com a boca, escrita se possível, realizada com um gesto real. Acender uma vela diante de uma imagem de Maria, ajoelhar-se se puder, deixar que o corpo participe. Faustina compreendia que não somos espíritos puros, mas almas encarnadas, e que o corpo também deve acompanhar aquilo que o coração promete. Quando o ato se torna tangível, torna-se mais verdadeiro, mais consciente, mais comprometido. E para que não fique em algo abstrato, o texto oferece uma fórmula simples, que aqui você pode assumir, sem teatralidade, mas com sinceridade. Nesta festa da vossa Imaculada Conceição, Maria, Mãe de Deus e minha Mãe, eu me consagro inteiramente a vós. Coloco em vossas mãos o meu passado com seus pecados e feridas, o meu presente com suas lutas e fraquezas, e o meu futuro com suas incertezas e esperanças. Cobri-me com o vosso manto, purificai-me com a vossa intercessão, levai-me a Jesus, fazei-me santo. Essa é a primeira chave, porque segundo esta mensagem, a consagração abre a porta. O restante flui a partir daí. E talvez aqui surja a pergunta que incomoda, mas que é necessária. Se você realmente entregasse as chaves da sua vida interior, não ao seu próprio controle, mas à mãe que não abandona, qual parte de você resistiria mais? A segunda prática que Santa Faustina recomenda para o dia 8 de dezembro é rezar o terço da Divina Misericórdia, mas com uma intenção muito concreta: pedir pureza de coração. E aqui quase posso ouvir a pergunta que muitos fazem em silêncio. Em uma festa mariana, não deveria ser rezado apenas o rosário? Por que levar o terço da misericórdia a um dia dedicado à Imaculada? Segundo a mensagem, porque não há competição entre essas orações. Elas não se atrapalham, elas se completam. E quando se compreende o lugar de Maria na história da salvação, vê-se que ela está intimamente unida à misericórdia. Maria é chamada Mãe de Misericórdia, porque por ela entrou no mundo aquele que é a misericórdia encarnada. E o terço, centrado na paixão, no sangue e nas feridas de Jesus, não afasta de Maria, mas coloca a alma no mesmo ponto onde ela esteve, ao pé da cruz. Apresenta-se como uma união profunda entre a pureza perfeita de Maria e o sofrimento redentor de Cristo. Como se em um só ato se abraçassem duas realidades, a graça que preserva e o sangue que resgata. Faustina descreve uma visão que ilumina essa lógica. Ela diz que vê uma grande luz e nessa luz Deus Pai,
E entre essa luz e a terra, vê Jesus crucificado, de tal maneira que o Pai, ao olhar para a terra, faz isso através das feridas de seu Filho. A ideia é clara. Chega-se ao Pai pelas chagas do Filho. Recebe-se misericórdia pelo sangue derramado. E Maria, a Imaculada, é aquela que esteve firme junto a esse sangue, unida por completo ao sacrifício. Por isso, rezar o terço no dia 8 de dezembro é, segundo esta mensagem, repetir interiormente o que Maria viveu. Permanecer com Jesus, suplicar com confiança, pedir que a redenção toque o mais obscuro e o mais oculto. Agora, o que significa pedir pureza de coração? Não se apresenta como uma obsessão moralista, nem como uma simples luta por não cair. Define-se como uma limpeza interior que remove o que bloqueia o fluxo do amor de Deus. Jesus ensina que os limpos de coração verão a Deus. Um coração impuro, por outro lado, assemelha-se a um espelho embaçado. Reflete mal, distorce, confunde, projeta sombras sobre tudo o que toca. E então, mesmo quando a vida oferece algo bom, a mente o interpreta com suspeita, a alma o recebe com amargura, o coração reage com desordem. Segundo este ensinamento, a pureza não é uma estética espiritual. É a condição para ver com clareza, para amar com liberdade, para ouvir a vontade de Deus sem interferências. Faustina conheceu momentos de luz e também temporadas de escuridão, e aprendeu algo simples e exigente. A clareza chega quando o coração se purifica, quando a intenção torna-se simples e a vontade se alinha com a de Deus. Nesse sentido, o terço aparece como um lavatório da alma. Sua repetição rítmica não seria uma rotina vazia, mas uma corrente que vai atravessando as camadas internas. Cada invocação, cada dezena, cada súplica, como se fosse água que insiste até que a mancha ceda. E aqui se pede uma coisa muito prática: rezá-lo com intenção específica, não de maneira genérica. Se neste 8 de dezembro você rezar o terço, dê nome ao que deseja que Deus purifique. Peça pureza de mente, para que seus pensamentos não sejam dominados pelo que o mancha, o destrói ou o arrasta. Peça pureza de coração, para que seus afetos sejam ordenados, para que você não viva escravo de apegos desordenados, rancores ocultos ou necessidades que se tornam correntes. Peça pureza do corpo, para honrar o templo do Espírito Santo com respeito e domínio de si mesmo. Peça pureza de intenção, para que o que você fizer não nasça da manipulação, do orgulho ou de um egoísmo disfarçado de bem. A mensagem insiste em uma nuance que muda tudo. A pureza não é apenas evitar o pecado. É ser preenchido pela beleza e pela bondade de Deus de tal maneira que já não resta espaço para a escuridão. A Imaculada Conceição mostra o desenho original. Uma pessoa humana completamente cheia de graça, transparente ao amor divino. Por isso, ao pedir pureza, você está pedindo para participar desse desenho. Está pedindo que Deus refaça em você aquilo que o pecado desfigurou. E aqui entra novamente Maria. Ela se apresenta como aquela que o ajuda a se tornar o que ela já é, um lugar habitável para Deus. Faustina também lembra que Jesus prometeu graças extraordinárias associadas a esta oração. Diz que quando o terço é rezado na presença de um moribundo, ele se colocará entre o Pai e essa pessoa não como juiz justo, mas como Salvador misericordioso. Mas a mensagem acrescenta algo fundamental. Essas graças não se limitam à hora da morte. Cada vez que o terço é rezado, abrem-se canais de misericórdia. Convida-se o sangue de Jesus a fluir em sua vida e na vida daqueles por quem você ora. E no dia 8 de dezembro, ao celebrar a Imaculada, afirma-se que a oração adquire uma força especial porque é rezada em união com Maria, cuja intercessão é apresentada como poderosíssima. A imagem final é direta, como se Maria estivesse ao seu lado enquanto você reza, unindo a voz dela à sua e levando sua súplica ao coração de seu filho.
não como fantasia, mas como realidade da comunhão dos santos. Você não está rezando sozinho. E em um dia dedicado a ela, essa presença torna-se mais consciente, mais íntima, mais eficaz para a alma que busca de verdade. Agora a pergunta é inevitável, e talvez seja a que mais custa responder com honestidade. Se realmente pedisse para ser purificado, sem desculpas, sem esconder nada, qual parte do seu interior você apresentaria primeiro a Deus? A terceira prática que Santa Faustina recomenda para a festa da Imaculada Conceição é talvez a que mais desconcerta alguns. Porque muitos imaginam um dia mariano como um dia de silêncio interior, de oração, de contemplação, de emoções piedosas. E, no entanto, aqui se afirma que a devoção autêntica a Maria não pode ficar encerrada no interior. Ela tem que transbordar, tem que tocar outra pessoa. Tem que se tornar visível em um ato concreto de misericórdia. E a razão é simples. Maria, sendo a Imaculada, não viveu afastada da vida real. Sua pureza não a isolou da dor humana, mas a tornou capaz de entrar nela com mais compaixão e com mais força. A mensagem recorda episódios que mostram essa atitude. Maria visita Isabel em sua necessidade, intercede em Caná quando falta o vinho, permanece ao pé da cruz em solidariedade ao sofrimento e está no cenáculo, orando com os apóstolos. Sua pureza não foi passividade, foi disponibilidade, foi amor ativo. Aqui aparece um paradoxo que atravessa todo o ensinamento. Quanto mais puro o coração se torna, mais ele pode amar. Quanto mais perto você está de Deus, mais perto está do próximo. A santidade não o torna frio nem distante, torna-o capaz de misericórdia. E foi isso que Faustina aprendeu diretamente. A devoção que fica apenas em sentimentos não é verdadeira devoção. Se não se transforma em caridade, é uma miragem. No diário, Faustina expressa que a misericórdia é múltipla e que sempre se pode fazer o bem ao próximo, em qualquer lugar e a qualquer momento. E a partir daí enumera formas concretas. Fala de misericórdia por obras, que inclui toda ajuda prática. Misericórdia por palavras, que inclui consolar, animar, aconselhar, defender. E misericórdia por oração, que é interceder pelos outros, especialmente pelos pecadores e pelos que sofrem. O ensinamento propõe que no dia 8 de dezembro, você escolha uma dessas formas e a realize com intenção, conscientemente, como uma imitação de Maria. E não se trata de algo vago. Insiste-se que seja concreto, que se perceba, que lhe custe. Porque se não custar, muitas vezes não muda nada. Talvez a misericórdia que lhe é pedida não seja grande aos olhos do mundo, mas sim grande por dentro. Talvez seja perdoar alguém que o feriu, e que você continua carregando dentro de si como uma ferida aberta. Talvez seja aproximar-se de um familiar de quem você está distante há tempos e dar o primeiro passo sem exigir que o outro mude primeiro. Talvez seja dar dinheiro a alguém que realmente precisa. Talvez seja visitar alguém doente ou simplesmente sozinho, alguém que não recebe ligações, alguém que vai se apagando em silêncio. Talvez seja oferecer palavras sinceras de encorajamento a quem está derrotado, ou defender alguém quando todos o criticam. Talvez seja rezar intensamente por uma pessoa que está longe de Deus, sem que essa pessoa saiba, mas com uma fidelidade que Deus vê. A mensagem sublinha uma ideia forte. Se você diz que honra a Maria, mas não pratica a misericórdia, entendeu mal. Porque o próprio Jesus disse que não basta dizer, Senhor, Senhor, mas entra no reino quem faz a vontade do Pai. E a vontade do Pai é amor vivido, não apenas repetido. Faustina viu isso com clareza. Você pode ter experiências espirituais, pode se emocionar, pode até falar de coisas elevadas, mas se não ama o próximo no concreto, sua vida espiritual esvazia-se por dentro. A festa da Imaculada Conceição, segundo esta visão, é celebrada precisamente porque Maria é a discípula perfeita, a que ouviu a palavra de Deus e aguardou,
a que viveu o amor com totalidade. Por isso, quando você faz um ato de misericórdia no dia dela, não apenas cumpre uma prática, torna-se verdadeiramente seu filho espiritual. E aqui chega uma afirmação que busca despertar o ouvinte. Quando você mostra misericórdia, atrai misericórdia sobre si. É uma lei espiritual que o Evangelho expressa com clareza. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Com a medida com que medirdes, sereis medidos, perdoai e sereis perdoados, dai e dar-se-vos-á. Faustina experimentou isso repetidamente. Quando saía de si para ajudar os outros, Deus multiplicava as graças em sua vida. Como se o céu respondesse: você abriu seu coração, agora eu abro o meu. E no dia 8 de dezembro, ao unir um ato de misericórdia à intercessão de Maria, o texto sugere que algo mais profundo acontece. Maria pega esse pequeno ato e o apresenta a Jesus. E Jesus o multiplica. Seu perdão torna-se canal de perdão. Seu consolo torna-se canal de consolo. Sua generosidade torna-se canal de generosidade. Em uma medida pequena, você se torna o que Maria é em plenitude. Alguém por quem a graça chega aos outros. Nesse ponto, a mensagem volta a pedir uma ação do ouvinte, como uma maneira de selar a decisão. Se estas 3 práticas o estão tocando de verdade, escreva um compromisso. Não como uma emoção que se evapora, mas como uma oração que tem peso. Maria, faze-me misericordioso como tu. Escreva isso como quem se responsabiliza diante do céu. E agora vem a pergunta que não é confortável, mas é necessária se isso vai ser real. Se no dia 8 de dezembro você só pudesse fazer um ato de misericórdia, um só, a quem ele seria dirigido? Quando você pratica as 3 ações juntas no dia 8 de dezembro, segundo este ensinamento, ocorre algo que não é apenas simbólico. Forma-se uma oferta completa, uma entrega em 3 movimentos que reflete um padrão espiritual profundo. Primeiro a confiança, depois a purificação e, finalmente, a fecundidade. A consagração representa a confiança, porque você se rende e deixa de segurar tudo com suas próprias mãos. O terço representa a purificação, porque você pede que o sangue de Cristo limpe o que você não pode limpar. E o ato de misericórdia representa a fecundidade, porque a graça que você recebe não fica encerrada em você, torna-se amor que toca os outros. Confiança, purificação, fecundidade. Este é, segundo a mensagem, o esquema de todo encontro autêntico com Deus. Não é mágica, não é superstição. É o modo como a graça respeita a liberdade humana. Convida, não força. Chama, não arrasta. E quando você responde com fé e com ação, a graça entra com mais força. Quando permanece passivo, indiferente ou morno, a graça bloqueia-se. Não porque Deus a negue, mas porque o coração não abre os canais. Aqui são mencionados obstáculos concretos, como se fossem diques que detêm o rio da misericórdia. O orgulho bloqueia-o, porque faz você acreditar que não precisa de ajuda. A autossuficiência bloqueia-o, porque não o deixa pedir. A tibieza bloqueia-o, porque o acostuma a viver sem decisão. A falta de perdão bloqueia-o, porque deixa o coração envenenado. A impureza bloqueia-o, porque nubla o olhar e endurece por dentro. E o ensinamento apresenta as 3 práticas como comportas que se abrem. A consagração rompe o dique do orgulho ao declarar dependência. A oração pela pureza rompe o dique do pecado ao convidar a limpeza de Cristo. E a misericórdia rompe o dique do egoísmo ao empurrá-lo em direção ao outro. Quando as 3 se abrem, o rio flui, e então a transformação torna-se possível. Nesse ponto, a mensagem insiste em uma ideia que costuma surpreender pela simplicidade. A vida espiritual, no fundo, não é complicada. Nós a complicamos com teorias, com miedos, com ansiedade. Mas em seu núcleo, ela é simples. Amar a Deus com todo o coração,
amar o próximo, confiar na misericórdia, buscar pureza de intenção, servir com compaixão. E estas 3 práticas do dia 8 de dezembro são apenas uma forma concreta de viver essa verdade. A consagração é amar confiando. O terço é buscar pureza pela misericórdia. O ato de misericórdia é amar com fatos. Agora, quais frutos se esperam se você o fizer de verdade? Primeiro, fala-se de paz. Não como ausência de problemas, mas como calma interior, a sensação de estar onde Deus quer que você esteja. Segundo, clareza. Quando você se consagra e pede pureza, o ruído interior perde força e você começa a ver sua vida, suas decisões e seus relacionamentos com mais luz. Terceiro, coragem. Porque a misericórdia real, sobretudo quando implica perdoar ou se sacrificar, requer coragem. E cada ato de misericórdia, segundo esta lógica, revela forças que você não sabia que tinha. Além disso, afirma-se que estas práticas despertam um desejo mais profundo pela Eucaristia e pela confissão. Como se o coração, uma vez que prova a graça, já não se conformasse com o superficial. E há um ponto que a mensagem sublinha com insistência. A graça não fica no indivíduo. Toca a família. Expande-se. Quando uma pessoa cresce em santidade, os seus beneficiam-se. Por isso, convida-se a incluir a família na consagração, a pedir pureza não apenas para si, mas também para aqueles que você ama, especialmente se lutam com impureza, vícios ou confusão moral. E a oferecer o ato de misericórdia como uma bênção que alcance o seu lar. Apresenta-se como um mistério real. No corpo místico de Cristo, ninguém caminha sozinho. Nenhuma oração fica isolada. Nenhum crescimento é apenas privado. Então, chega o desafio final. Não ouça isto e esqueça. Decida. Decida agora. Marque o dia 8 de dezembro. Escreva-o. Diga-o a alguém. Responsabilize-se. O compromisso concreto que se propõe é simples, mas exigente. Nesse dia, farei uma consagração formal a Maria. Rezarei completo o terço da Divina Misericórdia pedindo pureza. E realizarei um ato concreto de misericórdia por obras, palavras ou oração. 3 ações simples, mas que, feitas com fé, podem mudar a direção da sua vida espiritual, curar relacionamentos rompidos há anos e quebrar correntes que pareciam inamovíveis. A mensagem acrescenta por que isso é urgente. Vivemos tempos de confusão espiritual. A impureza é aplaudida, o egoísmo é normalizado. A confiança em Deus é ridicularizada. Nesse contexto, a Imaculada Conceição apresenta-se como um sinal de contradição, prova de que a pureza é possível e de que render-se a Deus não destrói a identidade, mas a revela. Honrar a Maria com estas 3 práticas seria uma declaração. Creio que a pureza é possível. Creio que confiar em Deus é razoável. Creio que a misericórdia é a resposta à dor do mundo. É tomar partido pelo céu. Recorda-se também uma oração de entrega total a Maria, onde se oferece a alma, o corpo, a vida, a morte e tudo o que segue, pedindo para ser coberto pelo seu manto e receber a graça da pureza de coração, alma e corpo e defesa contra os inimigos. A ideia é clara. Esta entrega não retém nada. É uma rendição alegre e completa. E afirma-se que o céu responde a um coração que pede para ser purificado de verdade. A Imaculada não rejeita quem deseja limpeza. A Mãe de Misericórdia não se torna indiferente diante de um filho que pede ajuda. E o encerramento oferece uma imagem final. Maria consolando as almas, levando-lhes alívio, sendo chamada de sua esperança. E se ela cuida daqueles que já não podem se ajudar, quanto mais cuidará de você, que ainda pode cooperar com a graça, escolher a santidade e mudar a direção da sua história. Ela não está longe. Não é indiferente. É mãe. E estas 3 práticas são, simplesmente, formas de abrir o coração para receber o que ela já deseja lhe dar.